Em março de 2024, o debate de 40 anos sobre a pandemia de AIDS, originada de um experimento científico mal sucedido, finalmente será resolvido, desde que obriguemos o CDC a cumprir sua obrigação legal de divulgar os dados que deveriam ser públicos. Aqui estão os fatos facilmente verificáveis. A AIDS é causada por um vírus de chimpanzé. A questão é se estas duas vacinas experimentais feitas de rim e sangue de chimpanzé a transmitiram. Este ensaio na comunidade gay dos Estados Unidos tem a resposta, pois foi um ensaio padrão ouro conduzido pelo próprio governo. Assim, os participantes aleatórios que receberam placebo teriam uma taxa menor de AIDS se a vacina tivesse transmitido o vírus. Quando o vírus da AIDS foi descoberto no final do ensaio, 90% dos participantes permitiram que o governo testasse seu sangue arquivado, coletado ao longo do ensaio. Nenhum dos 20 mil homens pré-examinados tinha o vírus antes das primeiras vacinações em 1977. Mas até a sua conclusão, 42% dos participantes estavam infectados. Este é o cronograma de vacinação publicado. Segundo o governo, dentro de um ano das vacinações iniciais de 200 voluntários em 1977, os primeiros 3 contraíram HIV. As taxas de infecção dispararam durante a fase principal da vacinação, depois caíram pela metade ao vacinar metade do grupo placebo, e despencaram para taxas típicas de transmissão sexual uma vez que o ensaio terminou. Analisando a mudança anual na infecção, o aumento de 3.700%, coincidindo com o início da vacinação em massa em 1978, supera em muito qualquer taxa reconhecida de transmissão sexual. Em um determinado momento, o governo realmente começou a divulgar as taxas de infecção detalhadas por doses versus placebo, necessário para provar a transmissão. Eles revelaram que a taxa de infecção por HIV de 42% se aplicava apenas àqueles que receberam 3 ou mais doses, em comparação com 9% entre aqueles que receberam apenas o placebo. Em meio a acusações, o governo interrompeu a publicação dos resultados restantes, alegando que o processo de fabricação teria matado o vírus de qualquer forma, descartando como uma coincidência que os participantes fossem infectados com um vírus de chimpanzé, no exato momento em que estavam sendo injetados com sangue de chimpanzé. Contudo, correlações impressionantes apareceram em todos os lugares onde vacinas baseadas em chimpanzé foram administradas. Esta lista contém todas as amostras conhecidas de tecido humano e sangue infectadas com o vírus da AIDS, coletadas antes do vírus começar a se espalhar extensivamente em 1981. Conforme a linha do tempo avança, o uso de uma vacina baseada em chimpanzé será marcado com uma seringa. Cada amostra infectada dessa lista será marcada com exatamente um alfinete. Nenhuma amostra positiva foi coletada antes da vacina contra a poliomielite de 1958. Nenhuma amostra positiva foi coletada fora da África Central até a chegada do lote 751. Isso mapeia precisamente cada amostra até 1981. À medida que o ensaio terminou em 1982, o vírus ainda desconhecido estava se espalhando silenciosamente, enquanto muitos mais casos apareciam nos locais do ensaio. Nesse mesmo ano, o lote 751 foi brevemente testado na China Oriental, seguido por uma taxa de infecção inexplicada de 10%. Em 1983, o vírus foi isolado e o governo começou a revelar as taxas de infecção. Seguindo esses eventos, vacinas baseadas em chimpanzé nunca foram usadas, exceto em comunidades negras na África do Sul, mais tarde fortemente atingidas pela AIDS. Um desses cientistas sul-africanos respondeu ao meu contato e ele lembrou que a decisão de utilizar o lote 751 foi tomada por superiores. Seu colega em Pretória chefiava um programa notório de armas biológicas. Conhecido como o Dr. Death e o Joseph Mengele da África, ele foi julgado por crimes horríveis, incluindo tentativas de reduzir a população negra com vacinas. No entanto, os denunciantes que admitiram espalhar a AIDS por meio de vacinas não conseguiram provar isso. Se o CDC desafiar as leis de divulgação, podemos assumir que os funcionários do CDC provavelmente estavam cientes. O uso contínuo do lote 751 devastava a África, mas mantido em silêncio.
investindo tudo por evidências. Se deixarmos os funcionários esconderem algo tão grande, a imprudência persistirá. E então, quando sua nova doença X assolar, sua única preocupação será como obter lucro com isso.